Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui ó, nessa quarta-feira, dia de jogo do Vascão, para poder fazer o nosso giro de notícias da parte da tarde com vocês, pedindo aí a vocês já para que vocês nos ajudem a chegar a 1.500 inscritos no YouTube, tá aí embaixo aí. Quero agradecer a vocês por estarem aqui conosco, com muito respeito, com muito carinho. Muito obrigado aos 912 já, 916 inscritos que a gente está caminhando lá. Obrigado, porque é um trabalho muito difícil que a gente faz aqui no YouTube, faz lá no Instagram. Não é fácil vir aqui todo dia gravar vídeo para vocês, trazer notícias verdadeiras, mas eu quero aqui agradecer a vocês por estarem aqui conosco. Mas dá essa moral para a gente, deixe seu like, deixe seu comentário, porque é muito importante. Tenho 3 notícias importantes para vocês. Mas antes dessas 3 notícias, eu quero lembrar você do nosso pré-jogo hoje, tá? Nossa live vai começar aí às 8h20 da noite, mais ou menos. E aí a gente vai levar ali até umas 9h20, mais ou menos, também 1 hora de live aí, para a gente conversar um pouco sobre o jogo Vasco e São Paulo, ou São Paulo e Vasco, né, que já que é fora de casa. O Vasco levou o time titular e a gente vai ver como é que o Vasco vai se comportar dentro desse contexto. Vamos lá. O time do Vasco já está hoje para jogar em São Paulo, mas eu quero trazer uma notícia para vocês de bastidores. A primeira notícia que eu quero trazer para vocês é que o pai do Felipe, né, o Felipe, nosso diretor técnico, Felipe Maestro, o pai dele faleceu hoje, e eu quero aqui externar minhas condolências, os meus pêsames, né, pedir aí para que Deus conforte a família, perto das vésperas aí, né, de um jogo tão importante no sábado. O Felipe, que é um grande ídolo do clube vascaíno aí, do nosso time, que é um cara, sem dúvida nenhuma, vascaíno de coração, o pai dele também era, então faleceu hoje. Eu quero aqui deixar nossos sentimentos para o Felipe Maestro, beleza? Segunda notícia que eu quero trazer para vocês aqui é a seguinte: o Vasco, né? Hoje, durante o dia, surgiu a notícia de que o Vasco estaria fechando aí com o BTG Pactual, que é um banco para o empréstimo. Essa notícia foi confirmada aí por várias fontes, foi até publicada por várias páginas de Instagram aí do Vasco, mas eu esperei um pouco porque eu achei muito esquisito o teor da notícia e eu tinha razão. O Vasco fez um comunicado oficial agora, às 17 horas mais ou menos, há cerca de 1 hora mais ou menos, às 17h40, o Vasco fez um comunicado oficial dizendo o seguinte, eu vou ler aqui um trecho. A notícia dizia, só para vocês entenderem, o Vasco faria um empréstimo junto ao BTG Pactual que geraria em torno de 165 milhões de reais para a próxima temporada, e que isso seria investimentos no CT Moacir Barbosa, e que, como garantia, daria 20% das ações da SAF. Eu achei isso esquisito, porque o Pedrinho não iria dividir as ações da SAF, assim, né, dentro desse contexto, teria que ter o aval também aí da ACAP para isso. Então, assim, é um troço que estava meio estranho, mas enfim, aguardei para ver qual era a veracidade do assunto, fui buscar informações, e agora à tarde o Vasco publicou um comunicado oficial que diz o seguinte: o Vasco da Gama mantém constante diálogo com o mercado para encontrar soluções financeiras que atendam às necessidades atuais do clube. No entanto, o Vasco deixa claro que as condições mencionadas na reportagem publicada pelo Pipeline Valor, que envolvem o BTG Pactual, jamais seriam aceitas. O Vasco segue firme em sua posição de fechar acordos que estejam alinhados com seus valores e que garantam a sustentabilidade a longo prazo, mantendo o compromisso de proteger seus interesses e o futuro da instituição. Encerra aqui o comunicado oficial. Então, ou seja, o Vasco não tem negócios desse tipo com o BTG Pactual. Se tem outro tipo de negócio, não sei, mas esse não. É um negócio muito esquisito. O Vasco realmente aí tem buscado investidores, mas eu acredito que o Pedrinho, junto à diretoria, junto todo o contexto ali, com a CAP, não faria desse jeito. Até porque a intenção do Vasco é vender o futebol aí, a SAF, para um clube, para um acionista que possa lidar com tudo ali. Então, ficar dividido fica um pouco estranho. Além disso, eu tenho uma terceira notícia para vocês aqui, que é o seguinte: um sócio torcedor entrou na justiça contra o Vasco. Isso mesmo. O sócio torcedor ele pagava o principal ali, né, que tem dos sócios, ele pagava caro por isso, e ele entrou com uma ação na justiça, ele é de Minas Gerais, pedindo à justiça para que ele pudesse ter direito a assistir o jogo em São Januário. A justiça concedeu liminar a ele,
para que ele, no pacote dele, levasse 2 amigos. Ele tem direito a levar 2 pessoas e com essa questão do sócio. Então, ou seja, ele teria o dele mais os 2 ingressos aí dos seus amigos. O Vasco já foi acionado dentro desse contexto, vai responder aí em tempo hábil. A gente sabe que liminar cai a todo tempo. E aqui eu queria perguntar a você, torcedor vascaíno, o que vocês acham sobre isso? Eu, particularmente, acho muito válido. A partir do momento que o cara se sente lesado, ele tem que buscar a justiça, assim, para poder passar essa situação dele. Então, assim, é uma situação muito complicada, que o cara paga ali todo mês e não teve, por interferência do site, segundo as informações, podendo comprar ali o seu ingresso, podendo estar no jogo tão importante contra o Vasco, contra o Atlético Mineiro, no sábado em São Januário. Então ele aciona a justiça vê que ele está sendo lesado, dá ganho de causa para ele por liminar, mas o Vasco, obviamente, deve recorrer dessa liminar aí para poder atender as necessidades da melhor forma possível. Caso isso não aconteça e o Vasco não consiga esse efeito suspensivo dessa liminar, o Vasco vai ter que pagar aí ao torcedor na cerca de 12 a 13 mil reais, em média, pela lesão causada nele, por ser um sócio-torcedor, por ser um pagante, por ser um cara que está ali em dia com a situação do sócio-torcedor e se sentiu lesado. Então, assim, na minha visão, acho que ele está no direito dele, não sei o que você pensa, torcedor vascaíno, mas o cara tem que sim buscar os direitos dele. Se ele tentou e não conseguiu, ou por algum motivo achou que ficou de fora dentro desse contexto, acionou a justiça vai decidir, a Justiça de Minas decidiu por conceder liminar para ele assistir o jogo, e o Vasco vai rebater essa liminar junto com o seu jurídico, e eles vão debater o que fica melhor dentro desse contexto. Mas, dentro da liminar, da ação proposta por esse torcedor, a situação é exatamente essa. Ele não pode, aí se o Vasco deve atendê-lo, se não atender, vai ter que pagar uma multa, caso o Vasco não consiga reverter isso. Então, essas foram as notícias aí do giro, né, de notícias do Vasco. O Vasco joga hoje às 9h30 da noite, com transmissão da Globo e do Sport TV. A gente espera sair de lá com, não sei se o time vai entrar alternativo, se não vai, vamos ver o que o Rafael Paiva vai fazer, porque o Vasco levou o time inteiro para lá para poder, até acho que acredito, ganhar ritmo de jogo. Eu acho que o Vasco não deve poupar mesmo, não. O Vasco deve ir com o time, deve ir jogar com os jogadores que tem no seu melhor, para poder sair com 3 pontos lá de São Paulo, para que a gente possa continuar firme aí e vivos na vaga da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Sábado é uma outra história, a gente já sabe tudo que vai acontecer, e eu quero trazer uma notícia para você que pediu você, torcedor. Eu vi muita gente reclamando que vai ter apito, outras pessoas reclamando que vai ter o corredor de fogo, outras pessoas porque vai ter o treino aberto. Cara, se você não pode ajudar, não atrapalha, beleza? Se você não pode ajudar nesse momento, não atrapalhe. O Vasco está fazendo de tudo para poder jogar a pressão toda para o Atlético e o Vasco poder incentivar seus jogadores. Então, peço isso a vocês, não permita que ninguém, nem nada, possa tirar o seu foco do jogo. Se você não está satisfeito, se você não concordou com muita coisa, fica quieto. Nesse momento, o Vasco precisa estar unido uns com os outros, unido com sua torcida. Então, um comentário desse não ajuda o Vasco, um comentário desse atrapalha a torcida vascaína, beleza? Então, saudações vascaínas, Léo Azevedo aqui no Giro de Notícias, e a gente volta aí no pré-jogo hoje, Vasco e São Paulo e Vasco hoje, 9h30 da noite, na tela do Sport TV e da Globo também. Tamo junto, saudações vascaínas e até o próximo vídeo, se Deus quiser.